Quando a gente pensa na Terra, é comum imaginar apenas o que está visível: montanhas, praias, cidades, florestas, mas o planeta vai muito além do que os olhos alcançam. Existe uma história escondida sob os nossos pés que é tão rica quanto qualquer narrativa de ficção. Uma história escrita em rochas, marcada por movimentos colossais, por eras que duraram milhões de anos e por forças que, mesmo imperceptíveis a olho nu, moldaram o mundo como conhecemos hoje. É disso que trata a estrutura geológica da Terra e o tectonismo. Um daqueles assuntos que parece distante da vida cotidiana, mas que explica praticamente tudo, desde por que temos montanhas aqui e não ali, até por que ocorrem terremotos, vulcões e por que o relevo do Brasil é do jeito que é. Tudo começa no interior do planeta. A Terra é formada por camadas, núcleo, manto e crosta. É como se fosse uma cebola gigante e quente. No núcleo, que pode ser dividido em interno e externo, as temperaturas ultrapassam os 6.000 graus Celsius. O núcleo externo é líquido, enquanto o interno é sólido, comprimido pela pressão imensa. O manto vem logo acima e é onde ocorre uma dança constante de materiais em forma de magma, movimentando lentamente placas imensas da crosta. E aí, na parte mais superficial, está a crosta terrestre onde vivemos. Mas mesmo essa casquinha chamada crosta é cheia de diversidade e de histórias. Ela não é lisa, uniforme ou simples. Pelo contrário, é fragmentada em blocos gigantescos chamados placas tectônicas. E são essas placas em constante movimento que nos levam ao fenômeno do tectonismo. Antes de falarmos de placas deslizando por aí, vale entender melhor o que forma a crosta. Ela é composta por 3 grandes tipos de estruturas geológicas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Cada um desses elementos é como uma página diferente de um mesmo livro antigo. Os escudos cristalinos são os trechos mais antigos da crosta. No Brasil, eles estão presentes em grandes áreas, como o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Essas regiões abrigam rochas formadas há bilhões de anos. São rochas magmáticas e metamórficas que resistiram ao tempo, à erosão, ao calor, ao frio. E não é à toa que essas áreas são extremamente ricas em minérios: ferro, ouro, manganês, bauxita. É como se a Terra tivesse acumulado ali seus maiores tesouros ao longo de sua história. Já as bacias sedimentares são áreas onde, ao longo de milhões de anos, materiais se acumularam. Imagina uma grande tigela geológica que foi sendo preenchida por camadas e mais camadas de sedimentos trazidos por rios, ventos, mares. Nessas regiões encontramos não só fósseis valiosíssimos que ajudam a contar a história da vida no planeta, mas também combustíveis fósseis como o petróleo e o gás natural. No Brasil temos bacias enormes: a amazônica, a do Paraná, a do Parnaíba, a do São Francisco. São regiões onde a crosta é mais jovem, mas que guardam registros milenares. E aí vem os dobramentos modernos. Eles são formados por forças intensas que fazem com que grandes porções da crosta terrestre se dobrem, se elevem, se enruguem, como se fossem um tecido sendo empurrado por baixo. Esses movimentos criam cadeias de montanhas gigantescas, como os Andes, os Alpes, o Himalaia. No Brasil, por ser uma terra mais antiga e afastada das bordas das placas tectônicas, não temos dobramentos modernos ativos. Nossas montanhas são mais antigas e erodidas, mas o efeito dos dobramentos modernos ainda influencia nosso relevo, especialmente por estarmos relativamente próximos à Cordilheira dos Andes, que além de montanhas altíssimas, ainda é uma região de intensa atividade sísmica e vulcânica. E aí sim chegamos ao tectonismo. Essa palavra, que parece complicada, na prática descreve o movimento das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Essas placas flutuam sobre o manto e estão sempre se movendo, ainda que lentamente, às vezes só alguns centímetros por ano. Mas não se engane, esse movimento aparentemente insignificante é responsável por coisas gigantescas. Quando 2 placas se afastam, criam-se novas crostas, como acontece nas dorsais oceânicas. Quando colidem, surgem montanhas. Quando uma desliza por baixo da outra, há terremotos. Quando se friccionam lateralmente, temos falhas geológicas, como a famosa falha de San Andreas, nos Estados Unidos. O Brasil, por estar no centro da placa sul-americana, é uma das regiões mais estáveis do planeta. Não temos terremotos significativos nem vulcões ativos, mas isso não significa que o tectonismo não nos afeta. Os Andes, por exemplo, se formaram justamente pela colisão entre a placa de Nazca e a placa sul-americana.
Essa cadeia montanhosa influencia diretamente o clima brasileiro, funcionando como uma barreira para massas de ar do Pacífico, moldando o regime de chuvas, a umidade e até a fertilidade do solo em regiões próximas. Além disso, essa estabilidade tectônica explica por que o Brasil tem uma longa faixa de terras antigas, com solos profundos, altamente erodidos, mas também muito ricos em biodiversidade. E ainda há um outro aspecto interessante. O tectonismo não atua apenas nas fronteiras das placas. Ele também gera tensões internas, que com o tempo podem provocar fraturas, falhas geológicas ou até sismos pequenos. O Brasil já teve alguns tremores localizados, que embora não tenham causado grandes desastres, mostram que a Terra está sempre em movimento, mesmo quando tudo parece calmo. A interação entre tectonismo e estrutura geológica é tão profunda que ajuda a explicar desde o relevo de um país até sua história econômica. Pense só, regiões com escudos cristalinos ricos em ferro e ouro impulsionaram ciclos econômicos como o ciclo do ouro em Minas Gerais. As bacias sedimentares, por sua vez, sustentam a exploração de petróleo e gás, como no pré-sal da costa brasileira. E o fato de não termos vulcões ou terremotos frequentes facilita a ocupação e o desenvolvimento urbano, apesar de também trazer desafios como a erosão prolongada do solo e a menor renovação geológica. E o mais fascinante de tudo isso é perceber que a Terra está viva. Cada rocha, cada planalto, cada serra é um capítulo de uma longa narrativa. Uma história que começou há bilhões de anos e continua sendo escrita. O tectonismo, por exemplo, que parece lento, é o responsável por definir os continentes. Houve um tempo em que a América do Sul estava colada na África. Essa separação foi fruto do tectonismo. E no futuro, as placas vão continuar se mexendo. Talvez daqui a milhões de anos, os continentes estejam reunidos de novo, formando um novo supercontinente. Isso mostra que o planeta está em constante transformação. E se você olhar bem, até a cultura humana é moldada por essa estrutura geológica. As cidades se adaptam ao relevo. A agricultura depende do solo, que depende do tipo de rocha. A economia gira em torno dos recursos naturais. E até as paisagens que achamos bonitas, como o Pico da Neblina, a Chapada Diamantina, a Serra do Mar, são resultados diretos da ação da geologia ao longo do tempo. Falar de estrutura geológica e tectonismo não é apenas estudar o passado distante. É entender como o nosso presente foi moldado. É aprender a cuidar melhor do solo, a usar de forma consciente os recursos minerais, a respeitar os riscos geológicos. É, acima de tudo, perceber que somos parte de um sistema muito maior e muito mais antigo que nós. Um sistema que respira, pulsa e continua mudando, mesmo que a gente não veja isso no dia a dia. E agora que você sabe disso tudo, talvez olhe uma pedra com outros olhos. Talvez repare na cor da terra, na forma das montanhas, no curso dos rios. Porque tudo isso tem uma explicação. E tudo isso faz parte de uma história que começou muito antes da gente nascer. E se você chegou até aqui, é porque curte aprender com profundidade. Então, que tal dar uma força para o canal? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. Isso ajuda muito e mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena ser entregue para mais gente. E aproveita para comentar aqui embaixo. Você já tinha parado para pensar na idade das rochas que estão no seu estado? Já visitou algum lugar com formações geológicas impressionantes? Vamos trocar ideias aqui nos comentários. Até a próxima viagem pelo tempo geológico da Terra.